Sabe por que que a sua vida espiritual não está tendo muita direção? Você não está conseguindo ouvir a resposta da sua oração? Você tem orado tanto, mas não tem conseguido perceber a resposta do Senhor Deus. Você não tem conseguido alcançar um possível retorno da parte de Deus para a tua vida. E hoje a gente vai falar a respeito deste assunto: oração, resposta de oração e coisas que envolvem a nossa vida espiritual, né? Na parte um a gente falou de onde Deus está trabalhando, de um possível ou vários ajustes na nossa vida, e falamos bastante do sábado e do sistema religioso e algumas coisas mais. Hoje o foco vai ser apenas como direcionar a nossa vida, como entender que a nossa vida pode ser direcionada por Deus, através da oração, através da leitura, da meditação e através de vida de outras pessoas. Beleza? Então vamos lá, sem delonga, vamos direto para o assunto. O texto, o texto que a gente trabalhou na gravação passada foi o capítulo 5. Mas hoje eu quero dar um zoom apenas no ponto aqui onde fala realmente da nossa prática de vida, na área da oração e também na área do despertamento espiritual. João 5,17 diz assim: Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por esse motivo, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente ele violava o sábado, mas também se dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto este o fizer, o filho também o faz semelhantemente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo quanto faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então esse aqui é o texto, na minha opinião, é o texto mais revelador do Novo Testamento, para mim, Márcio Eleutério. É o texto mais revelador, na minha opinião. Inclusive é o texto meu favorito. Então vamos lá. Então hoje o que a gente vai abordar? A gente vai falar um pouquinho de onde Deus está trabalhando, possíveis ajustes quando a gente descobre onde Deus está trabalhando. A descoberta se torna um convite ou uma revelação. E este convite com esta revelação, você vai precisar fazer ajustes na sua vida para estar onde Deus está trabalhando. Entendendo esses dois pontos, ou essas duas etapas, vem a terceira etapa, aonde você vai precisar orar e se manter naquela posição onde é que o Senhor Deus mostrou para você que você está trabalhando, que Ele está trabalhando. Aí para você estar junto com Ele, você vai ter que se manter em um relacionamento de amor contínuo, real e pessoal com o Senhor Deus. Isto é, um relacionamento sem interrupção, para você se manter naquele caminho. Esse é o terceiro ponto, né, que a gente vai falar um pouco. Já no quarto ponto, é onde a gente vai identificar a resposta do Senhor Deus. Porque, de primeiro momento, você vai só saber onde Ele está trabalhando. E quando você fica sabendo, você vai perceber que você vai precisar fazer muitas mudanças na sua vida, no seu convívio. É grande a mudança. E vou falar um pouco dela também. Feito a mudança, você vai ter que se manter em oração, isto é, em relacionamento com o Senhor Deus. E para se manter em um relacionamento com Ele, você vai ter que orar e Deus vai ter que falar com você novamente. Não só mostrar o que Ele está fazendo, mas Ele vai ter que falar com você. E quando Ele falar com você, você vai ter que perceber. Ou seja, Jesus, quando Ele orava, Ele ficava observando para ver onde é que o Pai estava trabalhando. E aí Jesus fazia a obra, mas não era só uma obra. Jesus fez diversas obras. E óbvio que ele dependeu então deste relacionamento. E ele precisou ouvir o Pai. Então, quando a gente ora, quando a gente termina de orar, o nosso papel é ficar observando o que vai acontecer em seguida. Se a gente ficar distraído ou com qualquer coisa, com distrações da vida, a gente não percebe a resposta do Senhor Deus,
consequentemente vai perder a oportunidade de estar em um relacionamento com ele. Consequentemente, você se desvia daquilo que era para você estar com ele. Porque Deus trabalha constantemente. É impossível eu querer acompanhar o Senhor Deus ou até mesmo Jesus e ficar parado no lugar. Eles ficam se movendo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus falando. Isto é, eles se movem. De hora em hora, você tem que atualizar o relacionamento. De hora em hora, você tem que saber o que está acontecendo para você acompanhar. Tá entendendo? O quarto ponto, né? E o quinto ponto, se der tempo, não ficar muito grande o vídeo, a gente vai falar das circunstâncias da qual nós se encontramos. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa carnalidade, frieza, comodismo ou relaxamento, seja lá qual for, todos estes nos acompanham com certeza, então fica quase que impossível o Senhor Deus falar pessoalmente conosco. Então o Senhor Deus vai se utilizar do Espírito Santo em conexão com o nosso espírito e tentar falar conosco. Para isso a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar na posição deste relacionamento, aguardando a ordem, né? Aguardando a segunda ordem, melhor dizendo. Para aguardar a segunda ordem tem que ficar acordado, ficar atento. Isto é, ficar vigiando para ver de onde vai surgir a resposta, ou a direção, ou o comando. E Deus vai se utilizar muito da nossa circunstância secular, justamente por causa do pecado. Não só o nosso, mas com a das pessoas que estão à nossa volta. Então fica quase que difícil o Senhor Deus falar mesmo no tete a tete com a gente, como é apresentado no sistema. Não, Deus falou no meu coração. Não, Deus falou comigo. Deus me mandou fazer isso. Deus mandou. Então, não é bem assim. Você vai ver que não é bem assim. Deus fala assim, com certeza. O nosso Deus é um Deus que não deve resposta para ninguém. Só que tem os critérios, tem os termos pelos quais ele fala e direciona os seus servos. É isso que meu objetivo é passar para vocês. E isto através da palavra de Deus, beleza? Ok. Lá no capítulo 1 da carta aos Hebreus, ali pelo verso 5, 6 e 7, um desses três, ou antes ou depois, é por ali. O texto lá vai dizer o seguinte: tendo o Senhor Deus falado aos nossos pais por meio dos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Então, a ênfase é olhar para o Filho, para ver como é que Deus vai falar conosco. Só que essa forma de Deus falar pelo Filho não significa que ele não está falando através do Antigo Testamento. Não é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que Deus fala pelo Filho. Só que o Filho está, desde o Gênesis, né, aqui na Terra, trabalhando ocultamente. Então o Filho vem falando. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, o Filho está falando com você, sim. Só que a ênfase aqui no caso da carta aos Hebreus é mostrar que ele se fez carne, se manifestou, e por ele se manifestou, aquela obra redentora na cruz, santificou todas as coisas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Todas as coisas não dá nem para falar o que tanto que foi santificado, né, além do ser humano. Vamos pegar aqui o profeta Jeremias para vocês entenderem essa pequena fala minha aqui. O profeta Jeremias, antes dos dias de Jesus vir, poucas pessoas liam ou entendiam o profeta Jeremias, a não ser o povo de Israel, tendo toda aquela rejeição que eles fizeram com o profeta Jeremias. Tanto é que ele pregou, né? Ele profetizou por 23 anos. E poucas pessoas deu ouvidos à mensagem do profeta Jeremias. E para fora, além das fronteiras de Israel, poucas pessoas deram crédito à voz de Jeremias, até porque a mensagem de Jeremias não expandiu muito. Até porque por conta dos religiosos da época, sabe? Não que Deus não tem poder para isso. Só que Deus falou para Jeremias, desde o seu ventre eu já te consagrei para as nações, já te dei por profeta para as nações. Então a sua mensagem, Jeremias, vai atingir as nações. Só que Deus estava falando isso visando o sacrifício de Cristo.
Quando Cristo cumpre esse sacrifício nos dias da sua carne, pum, explode a mensagem de Jeremias. Não só de Jeremias, né, mas estou dando um exemplo aqui. Então, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, ela ganha vida. Porque quando ele ressuscita, quando ele faz aquilo, tudo que estava em oculto no Antigo Testamento vem à tona. A mensagem fica extraordinária. Até para nós, no meu caso, há uns 15 anos atrás, a minha leitura em cima do profeta Jeremias, sem entender essas coisas, era uma. Hoje é outra completamente. Tenho certeza que com vocês é assim. Há 10, 15 anos atrás, a gente não fazia questão a respeito de profetas Jeremias, Isaías, seja qualquer for o profeta. Na verdade, a gente olhava para eles com desprezo, porque o sistema olha desta forma, né, para o profeta como desprezo. O pastor atual tem muito mais valor do que o profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel, porque na visão deles ele falou só para Israel, só ficou no passado. Deu uma turbinada na mensagem dos profetas, né? Elas vieram à tona e agora no tempo do fim mais ainda. Mas eu acho que deu para você entender o que eu quis dizer quando Deus fala hoje por meio do Filho. Só que lá ele já estava falando, mas ganhou vida após a ressurreição de Cristo, a mensagem dos profetas. Elas veio mais com mais força. Agora sim, vamos lá. Então, meu pai trabalha até agora. Então, a gente entendeu na primeira parte do vídeo. Para descobrir onde Deus está trabalhando, a gente precisa ficar observando, assim como Jesus. Fica observando para ver o que meu pai faz, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Lembrando que esse filho Jesus, que reflete para nós, muito mais para nós do que para ele, o próprio Jesus disse: Eu não faço nada por minha própria iniciativa. Então, na nossa própria iniciativa, eu vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando a gente estava no sono, lá em Babilônia, a gente fazia campanha por nossa própria iniciativa, a gente ia para o monte, a gente fazia N festas para arrecadar dinheiro, a gente fazia alguns programas de jejum, várias coisas a gente fazia, mas por nossa própria iniciativa. Agora, a intenção era boa? Sim. A gente fazia evangelismo por nossa própria iniciativa. A gente orava por nossa própria iniciativa. Até a parte da oração, na verdade, você tem que ficar atento para que Deus te conduza. Não só da vontade de orar, mas é claro que a carne não quer orar nunca, né? Eu estou dizendo, é Deus quem faz isso, sabe? Até mesmo a vontade de orar, as obras, a observação, onde é que o Pai está trabalhando, tudo isso é o Espírito que trabalha em nós. Filipenses 2,13. Porque é Deus é quem efetua, é Deus quem opera, tanto o querer quanto o realizar. Então a vontade vem do Pai. Assim como Jesus, quando ele estava em certos lugares. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Quem que colocou a vontade nele? O Espírito. Então ele foi conduzido pelo Espírito. Então muitas coisas, às vezes, a gente quer fazer da nossa forma, tomando a nossa própria iniciativa. Então a gente tem que observar tudo isso. Agora, então, eu tenho certeza que tem gente que está pensando, nossa, então eu já não gosto de orar, então agora que piorou. Esperar da vontade, não é isso que eu estou dizendo. É que quando você coloca no coração, verdadeiramente, quando você coloca no coração querer Deus, querer obedecer a Deus, querer colocar o pingo no i, o Espírito Santo começa a fazer isso em você. Automaticamente vai te dar vontade de orar, vai dar vontade de você fazer coisas para o reino. Só que aí você tem que ficar atento a isso, né, para fazer isso. Quando o fizer, tomar cuidado, para não exagerar, para não fazer da forma incorreta. Lembra, a gente tem que observar onde é que Deus está trabalhando. Deu vontade de orar, vou orar. Quando eu estou orando, tem que deixar o Espírito tomar você para ver que tipo de oração que vai fluir, sabe? É lógico que durante a oração vai vir muitas coisas na nossa mente. Muitas coisas são distrações. Mesmo na oração, por mais que você esteja desejoso, com vontade, mesmo assim acontece distrações. Então é necessário muita concentração naquilo que você quer. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Quando vocês pedirem de todo o coração, vocês vão obter. Então existe sim, a gente tem que encontrar dentro de nós esse querer, esse agir, essa vontade 100%, essa entrega, né, melhor dizendo essa palavra, essa entrega 100% a Deus. Então, às vezes necessita de você ficar um tempo isolado. No passado eu ficava vários momentos, né, e horas sem sair uma única palavra,
Só escutando o barulho dos pássaros no meio do mato, escutando os pássaros cantar, o mato mexe por causa dos insetos, os bichinhos, sabe? Mas você ouvindo tudo que está à sua volta e tentando se concentrar para ver o que, que o Espírito Santo quer fazer, sabe? Aquela quietação total, você tentar se desligar de tudo para tentar ouvir Deus, para tentar se concentrar, se conectar com o Espírito. E é muito difícil isso, porque vira e mexe, a sua mente vaga, a sua mente vai para lugares e fala, opa, volta aqui, preciso me concentrar. Então é necessário uma preparação, sabe, dentro da oração, para você começar. E claro, com essa preparação toda que eu estou falando aqui, tem que ter um pouco de conhecimento da palavra, não estou dizendo conhecimento profundo, mas sim um pouco de conhecimento da palavra, para que quando você estiver orando, o Espírito Santo vai pegar os textos que você conhece e vai trazer à sua memória. Uma das formas de Deus responder é através da própria palavra. Então, sim, quanto mais você conhecer da palavra, entendendo, é claro, a verdadeira mensagem por trás daquela palavra, o Espírito Santo vai usar, sim, aquela palavra na sua memória para criar um diálogo por meio das Escrituras. Às vezes você está em inquietude total, mas o Espírito trabalhando. Quando eu me deito, por exemplo, para dormir, às vezes eu demoro para pegar no sono, porque a minha mente fica, vai para o profeta, vai para o Apocalipse, vai não sei para onde, sabe? Fazendo conexões, meditando mesmo na palavra. E, claro, buscando ali a direção do Espírito, tentando entender o que, que Deus quer falar, tudo isso acontece. Mas tem que, primeiramente, ter um querer genuíno em você. Tem que partir de você essa vontade. Deus não tem, uma fala, Deus não vai agir, passar por cima disso. Então, essa barreira, esse obstáculo, é você que tem que quebrar ele. É você que tem que tirar da frente esse ponto, né? Esses pontos de interrogações. Então, primeiro tem que existir no nosso coração o querer a Deus, verdadeiramente. Aí você vai partir, então, para observar, para ver onde é que ele está trabalhando. E, claro, muitas coisas vão acontecer, né? Então, a gente vai precisar de muita concentração. Feito isso, conseguiu entender um pouquinho da preparação, do agir de Deus, Deus está trabalhando, já entendi, beleza. Aí vai vir o ajuste, né? Que eu não falei na parte anterior. Só toquei, na verdade, de uma pincelada, né? Como que acontecem os ajustes? Eu vou falar em um pouquinho em cada área, só para vocês entenderem que ele é profundo. Os ajustes já aconteceu comigo nas áreas que eu vou falar aqui. Às vezes Deus pode estar falando para você ou vender ou comprar o carro, ou vender ou comprar um imóvel, ou mudar de cidade, ou abandonar o trabalho. Sim, dependendo do trabalho onde você está, a circunstância atual dentro do seu trabalho está atrapalhando Deus agir na sua vida. E Deus quer agir na sua vida com mais força, com mais propriedade. Só que o local onde você está trabalhando, o que você está fazendo, não está permitindo isso. Ou até mesmo esse local está aprisionando tanto você que você não está tendo tempo com Deus. Então, sim, às vezes é necessário sair fora do trabalho para Deus te preparar um trabalho onde você consiga ter um tempo para Ele. Isso é ajuste. Às vezes você precisa mudar de uma cidade para outra. Já aconteceu comigo umas 2, 3 vezes. Você tem que sair de uma cidade para outra só para estar onde Deus está trabalhando ou onde Deus quer trabalhar melhor em você. Às vezes a obra não é em alguém ou com alguém. Às vezes a obra é em você. E para Deus só executar uma grande obra em você, ele precisa tirar você e deslocar você e colocar você em um local onde ele possa agir melhor na tua vida ou na tua família. Então, os ajustes acontecem de várias formas. Às vezes, o ajuste pode acontecer no relacionamento, ou aproximar duas pessoas, ou até mesmo desligar. Às vezes acontece de ter que desligar mesmo. Se a mulher não deixa o cara buscar Deus de forma nenhuma, o que essa mulher está fazendo na vida do cara? E vice-versa. Ah, mas por que casou com uma aliança? O pastor orou, não sei o quê. Não é o tema, né? Não é o tema, mas ajuste é ajuste. E os ajustes são difíceis. Os ajustes são profundos e dolorosos. Lembra que eu falei na parte anterior? Então, existem pontos na nossa vida, no ajuste, que sim, pode estar envolvendo você se apartar de alguém. Ou então você se conectar com alguém. Também. Isso faz parte de um ajuste. Eu estava sozinho. No período do meu crescimento, eu estava sozinho. E Deus colocou alguém perto de mim. Deus fez com que eu me aproximasse de alguém, da Simone. Foi um ajuste. No início foi um pouco assim. Você está ali orando, buscando a direção de Deus e
Não era o que eu queria na época, no momento. Mas aí, olhando uma visão geral, olhando o tamanho da obra que Deus estava e me mostrando, eu vou precisar de ajuda. Eu percebi, eu vou precisar de uma ajuda. Vou precisar de alguém para me apoiar. Vou precisar de uma auxiliadora. Sozinho dá para trabalhar? Dá. Então, cada caso é caso. Cada situação é uma situação. Só que os ajustes são enormes e você não pode ter medo do ajuste. Você não pode ter medo da mudança. Você não pode ter medo da decisão. Se você está orando para aquele fim e chegou um ponto que você precisa tomar uma decisão, sabe? Não dá mais para continuar daquele jeito. É assim que Deus trabalha, é o ajuste, né? Depois do ajuste, o que que vem? Vem novamente agora permanecer no relacionamento com o Senhor Deus, que também é difícil, é dificultoso. Você está todo dia, sabe, em contato com a palavra, em contato com Ele. Não é fácil, não é fácil. Se manter, você entendeu? Uma coisa é você ser um vaso e ser usado por Deus. Outra coisa é você ser um vaso, ser flexível e moldável e permanecer na mão do Senhor Deus. Lembra lá do vaso de barro que o oleiro estava trabalhando? E Deus falou para Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro, porque eu vou falar com você lá. Lembra? Olha o ajuste na vida de Jeremias. Deus não podia falar para Jeremias, mas já que nós estamos conversando aqui, vamos conversar aqui mesmo. Por que eu vou ter que descer lá embaixo? Jeremias não poderia ter respondido para Deus? Não, já que o senhor está falando comigo no tete a tete, vamos continuar nessa conversa aqui. Pode falar que eu estou ouvindo. Não. Jeremias desceu até a casa do oleiro e não foi de imediato, não. O Jeremias chegou lá e ficou procurando para ver o que Deus queria falar e aonde que Deus estava trabalhando. E aí, em determinado momento, ele viu o camarada trabalhando com vasos e começou a observar. O cara estava fazendo vaso, de repente o vaso escapou da mão do olheiro, caiu no chão, virou um monte de caco, quebrou. Aí o olheiro se abaixou, juntou aquele monte de caco, sabe? Parecia que tinha perdido o trabalho. Falei, nossa, agora que trampo, né? O cara perdeu o trabalho. Não, o goleiro foi lá, juntou os carros, começou a mexer, põe um pouquinho de água ali, foi mexendo, mexendo, jogou ali na roda de novo e começou a trabalhar. E fez um novo vaso. Aí veio a mensagem para Jeremias, tá vendo, Jeremias? Aquele vaso ali ó, é a casa de Israel. A casa de Israel me traiu, me machucou, me abandonou. Não quis nada comigo. Mas eu gosto da casa de Israel, eu amo a casa de Israel. Eu quero me casar com a casa de Israel. Só que eles me traíram, fizeram coisas que eu não gostei. Então eu quebrei. Assim como o barro quebrou, eu joguei eles no chão, eu espedacei, eu espalhei eles por todas as nações. Eles ficaram espalhados por todos os lados. Só que agora eles estão. Eu vou juntar os cacos de novo. Todos eles eu vou juntar, vou colocar água, vou amassar, vou embelezar e vou fazer um novo vaso. Assim é a casa de Israel, como esse vaso, Jeremias, que quebrou. Eu vou renovar eles, vou fazer novamente. É claro que a mensagem central é Cristo, né? Cristo está restaurando essa casa de Israel. Inclusive, eu faço parte desse. Eu sou um caquinho que Deus ajuntou. Você é outro caquinho. Então, vocês percebem que Deus, ele não fala, ele não é, melhor dizendo, Deus não é objetivo na sua fala. Não é que ele não é objetivo, ele é objetivo. Só que ele não pode dar toda a instrução para nós, porque a obra dele é muito grande. Se ele for falar tudo uma hora só, a gente não vai ter capacidade para entender nem para ouvir. Sem contar que a obra dele é 6 milênios de obra. Então, cada um vai fazer um pedacinho dessa obra. E Deus quer usar o ser humano, Deus quer usar o barro para trabalhar. Então, você precisa, na condição de servo, né, você precisa, então, ser como o vaso de barro. Você precisa ser flexível e moldável. Lembra que o barro foi mexendo, o oleiro foi mexendo o barro e fez outro vaso? Não é porque o barro permitiu. O barro deixou o oleiro trabalhar e deixar o vaso do jeito que ele queria. Então, nós precisamos desse tipo de situação, desse tipo de ajuste em nós. Precisamos deixar o Senhor Deus trabalhar em nós. Para isso, nós temos que ser flexíveis e permanecer na mão dele, porque o vaso serve para ser usado. Que nem Paulo fala, né? Existe vaso de honra e existe vasos preparados para a ira, vasos de desonra. Tá entendendo? Então nós precisamos permanecer na mão do Senhor Deus para continuar no relacionamento com Ele. Ser flexível, igual o bambuzeiro. O vento vem, se entorta, depois fica de pé. Flexível, mas você não quebra. Então a gente falou do trabalhar de Deus, a gente falou do ajuste, e agora a gente está falando do permanecer na mão do olheiro, isto é, ser flexível, estar em um relacionamento. O quarto ponto vai tocar na área de circunstância, nossa vida secular.
A nossa vida secular é aonde Deus mais fala. Ele fala muito mais do que na Bíblia, ele fala muito mais do que na oração, ele fala muito mais que por meio do Espírito Santo. A vida secular nossa, o nosso dia a dia, a nossa rotina, tudo. Deus fala muito mais nessas horas do que mesmo na leitura, na oração, na meditação ou através de uma pregação. É claro que a pregação, a mensagem, a leitura já é uma coisa objetiva, de uma forma ou de outra, você vai ser edificado de alguma forma ou de outra, sim. Você vai entender alguma coisa da palavra de Deus, vai ter algum relacionamento. Só que eu estou falando de uma forma mais orgânica mesmo, sabe? Uma forma mais concreta mesmo. Exemplo: Deus fala com o homem através da oração, Deus fala com o homem através do Espírito Santo, Deus fala com o homem quando ele está lendo a Bíblia, Deus fala com o homem através da igreja, né? Isto é, através de outra pessoa da igreja mesmo, e Deus fala com o homem através das circunstâncias, que é o quinto elemento. Então vamos lá. Eu li a Bíblia, entendi uma mensagem, só que ela não está completa. Eu preciso de mais informações para bater o martelo do que eu li. Vou orar. Orei, cheguei mais uma informação, mas ainda não está claro para mim, sabe? Aí o Espírito Santo usa outro texto ou outra pessoa, não sei, fala mais um pouquinho dessa mensagem para mim, mas eu ainda não entendi. Ou eu não estou querendo entender. E eu não estou querendo obedecer. Terceira vez, Deus falou. Aí Deus vai usar um irmão em Cristo, ou uma irmã em Cristo, alguém em Cristo, para falar com você a respeito daquele ponto que você leu. Talvez você não entendeu mesmo, certo? Mas a probabilidade é que você não quer entender, você não quer obedecer. Isso é fato. Quase certeza. É raro a gente obedecer logo de primeira. É para poucos isso. Então, esses 4 pontos Deus já falou, só que a gente não quer, a gente está, sabe, empurrando com a barriga, não, agora não, depois eu faço, não sei o quê, não sei o quê. Aí Deus vai usar a circunstância, porque a circunstância, ela é a última porta, sabe? É a última, é quase que a última vez que Deus vai falar, mas ela funciona. Vou dar um exemplo aqui. Comigo mesmo, tá? Não é comigo que já aconteceu. Eu, numa das viagens, viajei muito, sabe, trabalhando para fora. Numa dessas vezes que eu viajei, é, Deus deu uma mensagem por meio da leitura e eu não quis obedecer. No fundo, eu sabia o que Deus queria, mas eu não estava querendo obedecer, que estava envolvendo pecado. E eu não estava querendo abandonar o pecado. Ah, durante, em algum momento de oração, veio de novo essa mensagem, sabe? Esse lembretezinho. Não quero. Os dias vai passando, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo não incomoda e não atormenta, como as pessoas gostam de falar. Ah, o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo... Não, ele não faz isso. Apenas lembrete. Vira e mexe vem na nossa memória, né? A lembrança daquele ponto. Mas sempre de uma forma bem assim, tranquila, né? Você não fica constrangido, você não fica com vergonha. Mas você sabe que falou com você, que você precisa obedecer. Aí, terceira vez, né? Leitura, oração, Espírito Santo. Aí vem uma pessoa e também toca no assunto. Não declaradamente, mas fala algumas palavras, alguma situação que faz a gente lembrar daquele ponto. Puxa vida, eu não estou obedecendo lá. Fulano falou ali, eu lembrei, não estou obedecendo. Quarta vez. Aí vem a quinta vez, Deus começa então a fechar as portas. Ele vai tirar algum recurso aqui, vai fechar uma porta ali, sabe? Vai permitir uma enfermidadezinha, ou de repente uma tempestade vai chegar na sua casa. E as coisas vão começar a ficar difíceis para você. E você vai encolhendo, e você vai tentando dar um jeitinho na força do braço. Enquanto você tem a força do braço para resolver, você vai resolvendo. Mas vai chegar uma hora que a circunstância vai começar a bater em você. Você vai começar a apanhar, sabe? Como que a circunstância bate? Quando chega vence 3 contas de água, 3 contas de força, 3 aluguel, e você não tem um centavo, você não está trabalhando. E a mulher começa a falar na cabeça, a sogra começa a falar, sabe? As cobranças começam a chegar sabe? E você vai ficando cada vez mais para baixo por conta da desobediência, por causa das coisas que Deus falou e você não quis. Então a circunstância começa a te nocautear. Você percebe que a maneira como Deus fala pela circunstância é a que funciona? Aí você vai pela dor, né? Como é o ditado popular. Né? Você não foi por amor, mas você vai pela dor. Aí quando você resolve decidir e dá o braço a torcer, fala, Senhor Deus, o Senhor tem razão, eu vou fazer isso, eu vou obedecer. Aí, a partir do momento que você toma a decisão de obedecer, aí as coisas começam a serem resolvidas. As contas vão sendo pagas, o trabalho começa a fluir, sabe? As coisas começam a voltar ao normal. Mas
Então não espere a circunstância falar com você. Existem outras formas, é claro. Existem outras formas, é claro, da circunstância falar. Tem essa que a circunstância fala por conta da nossa desobediência. Mas existe uma outra circunstância que ela é boa, ela é maravilhosa de Deus falar. E essa eu quero ler com você, né? Porque eu falei bastante aqui, mas agora eu quero ler que existe uma circunstância que ela fala, mas ela tá, como é que fala? Já não é uma circunstância. É uma circunstância, mas é uma circunstância que vai te aprovar. É um sinal que você estava esperando. Porque você ora, é espiritual. Você faz um pedido, uma direção, é espiritual. Só que tudo que é espiritual, uma hora ou outra, tem que se concretizar. Você está entendendo? Então você ora por alguma coisa, aí para aquela coisa dar certo, você vai ter que visualizar. Em algum momento ela vai se tornar física. Tá entendendo? E é a circunstância que vai te mostrar. Opa, orei por aquilo, agora deu certo. Estou na direção, estou no caminho certo. Glória a Deus. Vou seguir nesse caminho. Então vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 12 até o 13. Eu vou ler para você. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Verso 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Até aqui. Então, observe que Jesus passou a noite orando. Para qual objetivo? Fica subentendido que ele precisava escolher os 12 apóstolos. Para ele escolher os 12 apóstolos, ele orou, é claro, certamente ele já estava orando há mais tempo, né? Mas a ênfase aqui é que ele passou a noite inteira orando para poder que chegasse no dia seguinte, ele ia sair caminhando durante o dia e iria efetuar a escolha dos 12 apóstolos. Para efetuar a escolha de 12 apóstolos, o verso 13 aqui está dizendo que ele escolheu 12 entre eles. Não disse que ele só tinha simplesmente, né, que nem, oh meu Deus, me perdoa, mas não tem jeito. Lá atrás no sistema, pelo menos foi ensinado para mim, eu não sei. Vocês colocam no comentário aí, fazendo um favor, se foi assim com vocês, mas comigo foi. Quando as pregações vinham em cima da escolha dos apóstolos, simplesmente era explicado que Jesus escolheu 12 e pronto, sabe? E andando assim, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, dentre a multidão, sabe? Só que não é isso. Jesus não escolheu os 12 apóstolos no meio da multidão. Escolheu 12 apóstolos dentre os discípulos. Dentre aqueles que estavam seguindo Jesus, ele teve que observar quem eram os que iam fazer parte da comitiva dos apóstolos. Para isso, então, ele teve que observar onde Deus estava trabalhando entre os discípulos. Tarefa difícil, mas ele conseguiu observar onde Deus estava trabalhando nesses discípulos e escolheu 12 entre eles. Está conseguindo entender? Ou seja, Jesus precisou de uma circunstância literal para poder executar a vontade do Pai, a qual ele passou a noite inteira orando. Então você vai orar para determinado assunto, seja objetivo na oração, não vai pedir 20 coisas numa oração, não faça isso. As 20 respostas vão vir, mas aí a sua cabeça vai ficar bagunçada. Você não vai saber o que é resposta, o que é direção, o que é mandamento, o que é repreensão, você entendeu? Então seja objetivo, seja curto e grosso no pedido, entendeu? Para que quando você orar e outra, terminou de orar, não vai ficar distraído não, viu? Terminou de orar, fica observando para ver o que Deus vai fazer em seguida. Ore e observe o que Deus fará em seguida. E isso é crucial. Agora, se você orar e esquecer, já era. Orou por orar. Não tá obedecendo. Que adiantou orar, mas não tá. Ou seja, você não está 100% no assunto. Você não está 100% querendo, de fato, ser guiado por Deus. Ser guiado por Deus é em todo o tempo estar concentrado na missão, estar concentrado naquilo que Deus quer. Orou? Fica observando, veja o que Deus vai fazer em seguida. Claro que nem sempre você vai conseguir pegar a atuação do Senhor Deus, a resposta do Senhor Deus em meio à circunstância. Por causa da Babilônia, a qual nós nos encontramos hoje, que o corre grande, fica difícil captar a mensagem.
Mais difícil ainda se você não tiver 100% entregue a Ele no requisito vontade. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ser direcionado por Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Então vai exigir muito de você, muito querer, muita vontade própria em fazer a vontade do Pai, como Jesus fala. Minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade. Vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está o tempo inteiro, constantemente repetindo essas palavras. Por quê? Foco. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E eu sei o que meu pai quer e eu sei o que eu preciso fazer. Foco. Observar sempre. Você vai ver que quando Jesus está caminhando em meio das multidões, é certo que antes dele enfrentar uma multidão, ele estava orando. Pode ver para vocês verem. Fez um milagre, ele se retira e vai orar. Porque depois da oração, ele vai se envolver de novo na muvuca. Então, terminou de orar, ele está atravessando um certo lugar. Um monte de gente empurra daqui, empurra dali. Jesus, Jesus, aqui, Jesus, tem misericórdia de mim, não sei o quê. E aí a mulher de fluxo de sangue, de repente, parece ali quase caindo, empurrando um aqui e outro lá. E ela não podia. Imagina o ajuste que aquela mulher fez. Vocês sabem da história, não precisam entrar em detalhe, né? Mas pensa no ajuste que aquela mulher fez para chegar perto de Jesus. E aí, quando ela chega perto e rela nele, opa, alguém relou em mim. Todo mundo vai falar, peraí, mestre, a multidão tá empurrando o senhor. Empurra nós empurra o senhor empurra nós. Como o senhor vai perguntar se alguém te tocou? Mas ele vai falar, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou de uma forma que eu sei que meu pai está trabalhando nela. Tá entendendo? Jesus continua caminhando, no meio da multidão. Empurra daqui, empurra dali, Jesus está observando o movimento. Gente para todo lado, doente, cura eu, cura eu. Só que de repente Jesus olha alguém em cima de uma árvore, banando com a mão, sabe? Jesus está o quê? Observando para ver onde é que Deus está trabalhando. E aí ele chega perto, ô Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém entrar na tua casa. Meu pai falou que ele está trabalhando no céu, eu quero concluir a obra. Está conseguindo entender que Jesus observava a circunstância, dependia da circunstância favorável para cumprir a vontade do Pai. Tem a circunstância nossa, cotidiana, secular, que quando nós não obedecemos à vontade do Pai, nós apanhamos muito. É cruel. E existe a circunstância favorável, a circunstância que vem do alto, que é proporcionada pelo pai, porque o pai trabalha justamente para chamar a atenção do filho, para o filho entender aonde é que o pai está trabalhando. Isso é lindo demais. Passou o episódio de Zaqueu, Jesus está de novo, caminhando na multidão. Opa, vamos ali na cidade de Naim, tem um assunto para resolver lá e vou ganhar algumas pessoas lá para o meu pai. Só que antes dele entrar na cidade, um quartejo, um funeral, interrompe o caminho. Do nada, aparece lá o pessoal indo para o enterro. Jesus está observando. Meu pai tá ali naquele negócio. Já vou me aproximar ali, já dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, tira a mão daí, tira a mão daí. Ô jovem, levanta aí, levanta aí. Levanta aí, vamos comer e beber, porque a sobra não terminou, não. Tem mais coisa para você fazer. Levanta aí. Entregou o menino para a mãe dele. Tá entendendo? Jesus observava a circunstância ao seu redor, isso é claro, numa ótica diferente, né? Depois da oração dele, depois da concentração e do ajuste em querer só fazer a vontade do Pai, sim, ele dependia agora de um sinal, de uma circunstância onde o Pai assinalasse para ele. Tá conseguindo entender? Queridos, agora para finalizar aqui essa parte, vou gravar mais ainda a respeito do ponto, do tema, melhor dizendo. Hebreus capítulo 1, o versículo eu não dei para vocês, mas vocês acham lá. Tendo Deus falado primeiramente pelos pais, através dos profetas, hoje nos tem falado pelo Filho. Início da carta. Lá perto do final da carta, no capítulo 12, acho que eu vou ler. Eu vou ler para vocês. Essas coisas que eu estou falando, os apóstolos também se utilizavam desta forma, né? Desse princípio, tanto para escrever quanto para praticar a vontade do Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso tem a ver com caminhar, né? Ou seja, para caminhar, você precisa ser curado. De alguma forma, você é curado, ou é das pernas, dos olhos, dos ouvidos, de alguma forma você foi curado. Aí você pode caminhar. Então, sim, você se desembaraça de toda essa galera aí, melhor dizendo, dessas circunstâncias embaraçadoras do pecado e vai correr ao caminho que te está proposto, o foco, que é o trono da graça. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e agora está sentado à destra de Deus, do trono de Deus Pai. Então vocês conseguem observar que precisamos ficar com os olhos focados, olhar atentamente para Jesus Cristo, ficar de olho nele, observar a cada passo dele, observar, porque ele, nos dias que ele estava para cumprir a vontade do Pai, ele, em vez dele se alegrar, né, no caso ele poderia, ele tinha autonomia e merecia se alegrar. Não. Em troca de tudo isso, ele colocou, além de carregar a cruz, ele suportou toda a vergonha e desprezo das pessoas por conta dele estar focado na missão do Pai. Está conseguindo entender? E hoje, né, por conta dele ter feito isso, hoje então ele está à destra de Deus. Isto é, nós também, em vez da gente ficar embaraçado, em vez de a gente ficar olhando para as circunstâncias atuais, tudo isso que nos assedia, né? Toda essa sedução do mundo, toda a vitrine do mundo, né, que nos seduz em todas as áreas, a gente tem que sacrificar tudo isso, focar na missão do Pai, passar vergonha e ignominia como Cristo passou, para que amanhã nós estejamos lá diante de Deus, no trono, junto com Jesus. Beleza, queridos? Então finalizo aqui essa parte. Espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos uma porção daquilo que Deus tem para nos ensinar. Aí na terceira gravação eu vou falar assim mais abertamente, vou ser mais objetivo nas explicações, vou ser mais direto, para você entender mais fácil, né? Eu fiz bastante arrodeio, dei bastante exemplo, mas justamente para você ir amadurecendo a ideia e guardando, tá? Olha só, resumindo bem rápido. Então, Jesus fala que meu Pai trabalha até agora, isto é, Deus está trabalhando em todo o tempo, Deus está agindo, seja na situação ruim ou na boa, Ele está trabalhando. O meu papel é entender, procurar saber o que eu vou aprender na ruim e o que eu preciso fazer na boa. Circunstância ruim, circunstância boa. Deus está trabalhando em todo o tempo. Então eu preciso observar. Observando, eu vou, de alguma forma, fazer um ajuste e trabalhar junto com ele. Trabalhando junto com ele, vou mantendo a comunhão. Vou ficar no relacionamento ali com ele. Vou me manter com ele, se santificando, fazendo os ajustes, sendo flexível e tudo mais. Depois, logicamente, isso vai exigir as orações, vai exigir mais observância das circunstâncias para poder ser aprovado, né, ou receber a confirmação através da circunstância literal e correr da circunstância secular daquela que vem por último, para obrigar a gente a obedecer a Deus. E nem sempre dá certo, né? Na maioria das vezes, na circunstância ruim, ou a pessoa vai para o caixão em vela preta, alguma coisa acontece, a pessoa acaba não tendo a chance, a oportunidade de corrigir o erro. Nem sempre dá certo, né? Você esperar chegar à circunstância ruim. Nem todos têm um final feliz. Então, corra da circunstância ruim e faça o possível, né, para você ficar ansioso e esperançoso para receber a circunstância que vai te aprovar. A circunstância que vai dizer, tá aqui, ó, isso que você falou, isso que você pediu, isso que você estava fazendo, querendo fazer exatamente desse jeito. Pode fazer, que eu estou trabalhando nisso. Você vai receber a aprovação de Deus através da circunstância literal como um sinal de aprovação de Deus para sua vida. E aí é vida que segue, né? É pegar esses 4 passos
E ó, praticar. Praticar mesmo. Na próxima gravação, que vai ser a terceira, aí eu vou, como eu falei já agora há pouco, né? Aí eu vou ser mais objetivo e esses 4 passos eu vou encurtar eles e deixar eles bem compactadinho mesmo, como se fosse um manualzinho pequeno, onde você vai memorizar essas 4 etapas bem rapidinho e você vai praticar e vai ver que vai dar certo. Aí uma semana, 3 dias depois, você vai me agradecer. Você vai vir aqui no vídeo, você vai falar, ó, irmão Márcio, verdade. Coloquei em prática aquilo e deu certo. Tá funcionando. Porque eu já passei por isso muitas vezes, então eu posso falar para vocês que funciona. Porque não é do Márcio, né? É da palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a próxima gravação, então, permitindo Deus.